no livro de Filemão, carta do apóstolo Paulo a Filemão. Embora nós vamos colocar aí capítulo 1, ou Filemão 1, mas Filemão é apenas um capítulo, e nós vamos compartilhar esse texto nessa noite, no mesmo intuito, terminando a nossa série de exposições em relação ao meu papel na igreja, quem sou eu no corpo de Cristo. Nós já tratamos de alguns assuntos de forma muito especial. Quando afirmamos que a igreja ela tem um dono, ela pertence ao Senhor, a igreja ele tem um proprietário, que é o Senhor Jesus, e Ele que deve ser adorado, Ele que deve ser cultuado, Ele que deve ser proclamado. Além disso, nós analisamos e vimos que precisamos ser servos. Assim como o Senhor Jesus foi um servo fiel, nós também precisamos e devemos ser servos do Senhor, servi-lo em todo o tempo, a cada momento, a cada instante, mas também servirmos uns aos outros. E nós percebemos que a prática do serviço também é uma prática comunitária. Nós precisamos servir uns aos outros, e vimos que precisamos estar convictos desse serviço, dessa união, através do amor, através das boas obras, como o texto de Hebreus, lá no capítulo número 10, nos narra que nós precisamos viver juntos em comunhão para adoração ao Senhor, para que nós possamos estimular o amor uns aos outros e estimular também a prática das boas obras. Na semana passada, nós vimos em relação às boas ou as nossas obras, ou as nossas tarefas, ou os dons que Deus colocou em nossas vidas para fazer. E percebemos e afirmamos que cada um é importante no seu trabalho. Deus nos chama, nos vocaciona e nos coloca em determinados locais para cumprir o seu propósito, e ninguém é diferente ou ninguém é melhor do que o outro, todos são usados pelo mesmo Espírito, seja aqueles que pregam, seja aqueles que estão no conselho, seja os diáconos, seja aqueles que estão na manutenção do templo e em outras áreas. Deus concede dons e talentos para a edificação da sua igreja, e cada um é importante, e nós precisamos exercer. Mas também uma outra prática extremamente importante para a nossa vida é a prática do perdão, ou da reconciliação. E como corpo de Cristo e como servos de Cristo, nós precisamos ter isso em mente e vivenciar isso todos os dias da nossa vida. Portanto, a partir do verso número 8 até o verso número 21, nós vamos expor esse texto. E eu peço que você permaneça com sua Bíblia aberta aí na sua casa, para que nós possamos analisar todo esse ensinamento que o apóstolo Paulo traz para Filemão. A palavra do nosso Deus diz assim, a partir do verso número 8: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão, caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo sobre a minha conta.
Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sendo que fará mais do que estou pedindo. Vamos orar mais uma vez? Deus Santo, tua palavra foi lida e será, ó Deus, analisada nesse instante. E pedimos a tua graça, a tua misericórdia sobre a minha vida, e que o Senhor use, ó Deus de bondade, para com teu povo e fale ao coração dos teus filhos, através da ação do seu Santo Espírito. Opera em nós, ó Deus, de forma extraordinária, e transforma o nosso coração para vivermos para o Senhor. Assim nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa carta é diferente das outras. Essa carta, essa epístola a Filemon, não é uma carta que tem como viés um desejo teológico, ou uma defesa teológica, nem tampouco condenação de pecado, para que a igreja pudesse reaver ou voltar às práticas, às boas práticas, como por exemplo a igreja aos Gálatas. Mas essa carta, ela é escrita num tom pastoral, num tom ameno, num tom amigo. E Paulo quer trazer a Filemon, um homem extremamente importante, uma pessoa rica, não somente financeiramente, mas rica também de fé e amor, como está registrado no verso número 4 até o verso número 7 desse texto. Além disso, Paulo dirige essa carta à família deste homem. Se você pegar a palavra do Senhor, o verso número 2, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de luta. Havia na casa de Filemon uma igreja, a igreja se reunia ali. Bem provavelmente, Filemon era da cidade de Colossos ou Laodiceia, alguma coisa ali perto, porque Arquipo era o co-pastor quando Epáfras não estava. E dentro da casa de Filemon, Arquipo, ele era o representante ali da palavra, ele ensinava, e Paulo diz, o meu companheiro Arquipo, esse homem que tem lutado com o evangelho, companheiro aqui é o companheiro de luta, de enfrentamento, de dificuldade, de choro, de lamento, mas também de muito trabalho no Senhor. Paulo, ao escrever Colossenses, que também é na mesma época, no mesmo momento que Paulo estava preso, ele escreve a carta aos Colossenses e fala de Arquipo, para que Arquipo pudesse reaver o ministério dele, para que ele pudesse entender que ele é chamado pelo Senhor, vocacionado pelo Senhor para o ministério da palavra, e Arquipo deveria pregar o evangelho sem medo, embora sendo perseguido muitas vezes. Essa era uma família que foi alcançada pelo evangelho, e que fez da sua casa um local de culto, de adoração. E Paulo, como é comum das cartas dele, derrama sobre eles graça, que é da parte de Deus, e paz, que também é da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Graça porque eles foram salvos mediante a graça, e paz porque eles foram reconciliados com Deus. E Paulo agradece a Deus pela vida de Filemon. Filemon é um homem extraordinário. Bem provavelmente conheceu o apóstolo Paulo em Éfeso, e quando conheceu o apóstolo Paulo em Éfeso, e teve um contato com o evangelho, ele foi alcançado pela misericórdia do Senhor, foi alcançado pela graça do Senhor Jesus, e com isso agora ele se torna um crente, mas ainda ele é um homem de posses. E Paulo está escrevendo essa carta para trazer ao coração deste homem, que tem zelo, que é um homem de fé, como está narrado no verso 5, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Paulo então intercede pela vida para que Cornélio, ou para que Filemon pudesse olhar agora para um outro estágio. Paulo escreve essa carta com um tom pastoral, a fim de trazer ao coração de Filemon uma simpatia, um desejo, uma empatia para com Onésimo. Onésimo era o seu escravo, o homem que fugiu do seu Senhor, o homem que pegou as suas coisas e foi embora.
E agora Onésimo está preso em Roma, juntamente com o apóstolo Paulo. Foi parar logo na cela do apóstolo Paulo. E conversa vai, conversa vem, Onésimo começa a relatar de onde ele veio, como é comum ter relacionamento, e por isso que o apóstolo Paulo, que não perdia nenhuma oportunidade para pregar o evangelho, ele começa então a falar do evangelho, e começa a indagar a Onésimo: Onésimo, me fala um pouco de você. E Onésimo começa a contar, e Paulo fala assim: olha, eu conheço Filemão. Filemão é um servo, um crente lá de Colossos. E Epáfras olha e fala assim: Onésimo, eu conheço você é escravo de Filemão, eu conheço Filemão. Mas Onésimo nunca esperava que dentro da prisão ele pudesse conhecer a Jesus e ser alcançado pela misericórdia. E nesse texto, meu amado irmão, trazendo para a nossa realidade, eu posso aprender várias coisas com eles. Com esses versos tão preciosos, nós poderíamos ficar aqui tempos e tempos analisando em relação à prática do amor, do perdão, da misericórdia. Mas eu quero trazer algumas lições para você de forma muito prática. A primeira lição que eu quero trazer para a sua vida e refletir na sua vida é que nós precisamos ser agentes pacificadores. Nós, como servos de Cristo Jesus, nós precisamos ser agentes que levam a paz. Eu tenho falado muito aqui em relação àqueles propagadores do caos, nesses momentos que nós estamos vivendo. Muitos, ao invés de cristãos, que eu estou dizendo, muitos, ao invés de levar amor, graça, misericórdia de Cristo Jesus, estão levando informações de caos, levando as pessoas a ficarem com mais medo e perderem a sua fé em Cristo. Essa não pode ser a nossa atitude, pelo contrário, nós precisamos ser pacificadores. Nós somos aqueles, como eu disse pela manhã, sal e luz, nós levamos tempero e iluminação ao mundo, através da palavra do Senhor. Então, onde nós estivermos, nós devemos levar paz e levar a pacificação. E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele está sendo um servo como pacificador. Percebam, olhe de novo na sua Bíblia, do verso número 8 até o verso número 10, Paulo diz assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Como eu disse, Paulo conhece Onésimo dentro da cadeia, prega o evangelho para ele. Onésimo, os seus olhos se abrem, agora ele entende o evangelho, ama ao Senhor e confessa ao Senhor com toda a sua fé. Mas ele ainda havia um problema, ele deveria se reconciliar com o seu Senhor, e Paulo é este que veio trazer paz, trazer a pacificação. Ele conhecia muito bem quem era Filemão. Paulo conhecia também muito bem as leis, as regras. Onésimo poderia ser morto, Onésimo poderia sofrer as piores condenações, Onésimo poderia sofrer como poucos, simplesmente por ser escravo. O escravo não tinha direito nenhum, ele só tinha dever. Ele tinha o dever de cumprir as ordens do seu senhor, e o seu senhor tinha total direito sobre a vida dele, de julgar, de castigar e de matar, se necessário for, sem nenhum peso de consciência, segundo as leis. Mas o apóstolo Paulo agora quer levar a Onésimo, levar a Filemão, um sentido ou um desejo pastoral de amigo e também de perdão, de reconciliação. Portanto, você não vai perceber nessa carta, e você não vai ler nessa carta, que o apóstolo Paulo vai dizer: eu, o apóstolo. Não. Paulo se apresenta aqui como um velho, e quando ele faz isso, ele está dizendo: eu já sou sábio. É como se ele falasse: eu já vivi muitas coisas, Filemão. Além de escrever essa carta, eu posso trazer para vocês informações, Filemão, de conceitos de vida, e quero mostrar para você, Filemão, que o perdão é algo necessário, e que não vai matar você, e não vai deixar você menos importante, ou também vai trazer para você mais importância. Não, pelo contrário, o perdão, ele é divino. Eu já passei por muitas coisas,
Você já deve ter visto um texto dizendo assim: já fui criança, hoje sou velho. De fato, a idade, ela traz para nós experiência. E o apóstolo Paulo aqui quer, com um tom pastoral, com um tom de alguém que é muito experiente, trazer paz para o coração. Ele não se apresenta como apóstolo, embora ele deixa muito bem claro que ele poderia fazer. O verso número 8 diz isso. Porém, eu poderia manifestar a você e dar uma ordem. Eu poderia falar para você com a autoridade que eu tenho de apóstolo. Eu poderia falar para você aquilo que você deve fazer na autoridade que eu tenho em Cristo Jesus para fazê-lo. Mas eu não vou fazer isso, Filemão. Eu estou aqui como um pacificador, como um pastor, para trazer para você e para Onésimo a oportunidade de reconciliação. E a base, ou a súplica do apóstolo Paulo, está pautada no amor. Solicitar em nome do amor. O amor é o dom supremo. O amor apaga as transgressões. O amor tudo sofre, tudo espera. O amor, ele pode nós podemos passar por grandes dificuldades, mas se tiver amor, nada acaba. Paulo então suplica a esse homem que ama os santos, o verso de número 5, estando ciente do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e com todos os santos. Paulo conhecia Filemão, sabia do testemunho dele, sabia que ele era um crente verdadeiro. Mas Paulo está querendo: Filemão, eu rogo, eu suplico, em nome do amor. Que amor é esse? O amor de Cristo pela sua igreja, o mesmo amor que eu preciso demonstrar ao meu próximo, o mesmo amor que Cristo demonstrou para mim, eu preciso demonstrar para o outro. Então, Filemão, em nome do amor que Cristo demonstrou por nós, eu suplico, eu solicito pela vida de Onésimo. É como se Paulo estivesse dizendo: Onésimo não é mais o mesmo. Onésimo, ele foi modificado, foi transformado. Sabe, meu querido, amado irmão, o que eu aprendo com esse texto em relação à questão de nós sermos pacificadores? Muitas vezes no seio da igreja, nós temos muitos que fomentam acusações. Nós temos muitas informações que são levadas aqui para ali com inverdades. Ao invés de levarmos o nosso irmão para a reconciliação, vou usar um jargão, nós colocamos mais lenha na fogueira. Ao invés de levar amor e reconciliação, nós falamos mal do nosso irmão, para que o ódio e a raiva do outro comece a ser maior. Nós não podemos ser assim. Nós que fazemos do corpo de Cristo e entendemos que somos um único corpo, uma unidade, nós devemos buscar a paz, e buscar a paz nós devemos trabalhar um com o outro, para que assim o amor possa ser evidenciado em nós. Por isso eu preciso ser pacificador, eu preciso ser um agente do Senhor para levar paz, eu preciso ser um agente do Senhor para levar a reconciliação. Minha pergunta para você é: você tem sido um agente do caos? Ou você tem sido um agente da paz? Você tem sido aquele que propaga o mal? Ou aquele que propaga a paz em Cristo? Mas o texto continua: e como servo de Cristo, comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós precisamos saber quem nós somos e reconhecer o nosso erro. Reconhecer a maneira com que nós portamos. Percebam, o verso número 11 até o verso número 14, Paulo diz assim a Filemão: ele antes, Onésimo, te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Paulo olha e fala assim: Onésimo, Filemão, eu tenho que te dizer uma coisa a respeito de Onésimo. Ele mudou. Ele me contou a história, Filemão. Ele me contou o que ele fez.
E confesso a você, ele te foi inútil. Ele foi um péssimo escravo. Ele não fez o seu trabalho direito, ele não cumpriu as suas obrigações, e você tem pela lei, tem todo respaldo pela lei, para cumprir o que a lei manda. Você está certo, se quiser até matá-lo. Mas Filemão, ele não modificou. Filemão, eu tive a oportunidade de pregar o evangelho para ele me contou, ele está arrependido. Ele confessou o seu pecado. Eu quero dizer mais, Filemão, agora ele não é mais inútil, pelo contrário, ele é útil. Onésimo. Onésimo quer dizer útil, ele tem utilidade. Ele não é mais daquele jeito, porque ele reconheceu o seu erro. Ele reconheceu a maneira com que ele vivia. Ele reconheceu o seu pecado. Ele foi alcançado pela graça do Senhor, ele foi alcançado pela misericórdia do Senhor, o Evangelho tocou o seu coração, e ele reconheceu que ele é pecador e falho. Filemão, olhe para Onésimo, receba ele vai voltar, eu estou enviando ele de volta, receba ele, ame esse homem, ame esse servo, ame ele, porque agora ele é diferente. Filemão, eu queria que ele ficasse até comigo, eu estou enviando o meu coração. Olha a expressão que o apóstolo Paulo está dizendo. É como se eu estou enviando uma parte de mim. Paulo tinha uma ligação tão grande com aqueles aos quais ele evangelizou. Ele tinha uma ligação tão grande com Timóteo, por exemplo. E agora uma ligação tão forte com Filemão. Filemão, meu filho na fé. Ele é útil. Porque ele reconheceu quem ele é e foi alcançado pela misericórdia do Senhor. Meu querido, amado irmão, eu quero te levar a entender que se não houver conversão, se não houver reconciliação com o Senhor, se não houver pedido de perdão, entendimento e arrependimento, não há como adorar e não há como ser servo do Senhor Jesus, não há como fazer parte da vida da igreja de Cristo. Você pode até viver numa comunidade da igreja visível, mas da igreja invisível estarão aqueles que de fato se arrependeram dos seus pecados, que entendeu quem era e reconhece o grande amor de Cristo pela minha vida. Portanto, meu querido irmão, é necessário o arrependimento, é necessário confissão de pecados, é necessário para que haja conversão verdadeira. Arrependimento de pecados. Porque enquanto escravos do pecado, nós somos inúteis ao Senhor. Todas as obras que nós fazemos não passam de trapo de imundície, mas quando nós reconhecemos quem nós somos, o amor de Cristo que nos alcança e nos modifica, nós seremos úteis na obra do Senhor, e é isso que Paulo está dizendo. Ele agora é um companheiro, ele é um irmão, ele é útil na obra do Senhor. Assim como você, Filemão, Onésimo é útil, porque ele reconheceu o seu erro, ele viu que ele é pecador, e ele foi alcançado pela misericórdia, pela graça do Senhor Jesus, e ele agora é um servo de Cristo, ele é o nosso irmão em Cristo, como está escrito no verso de número 16, para que Filemão, quando recebesse Onésimo, não recebesse apenas como um escravo, mas o recebesse como irmão caríssimo dele. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós nos arrependemos, nós de fato somos alcançados pela misericórdia do Senhor Jesus. Nós vamos querer abandonar o mundo e perceber que nós estávamos errados, equivocados, e que nós necessitamos de Cristo, que nós precisamos do Senhor, precisamos da reconciliação com Ele. Por isso Paulo está enviando mais uma vez Onésimo para Filemão, verso número 15, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebeste para sempre, e não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Paulo entendia que a prisão de Onésimo não foi por acaso, ele está ali, junto com o apóstolo Paulo, e nada é por acaso.
Deus enviou ele ali, para que ele pudesse ouvir o Evangelho e ser alcançado pela misericórdia e pela graça do Senhor. E assim ter a oportunidade de uma nova vida. A nova vida começa quando nós abandonamos o pecado. A nova vida começa quando nós nos arrependemos daquilo que nós fazemos. E nós precisamos estar com Cristo sempre. Onésimo foi alcançado pela graça, ele reconheceu o seu pecado. E com isso, o apóstolo Paulo está dizendo, Onésimo é útil no Evangelho. Ele serve o Evangelho. Porque assim como você, Filemão, ele foi alcançado pela mesma graça. Então, recebam não como escravo apenas, mas como seu irmão em Cristo Jesus. Por fim, uma outra lição também importante. Nós que somos servos do Senhor Jesus e pertencemos à igreja do Senhor, precisamos ter o coração obediente e também perdoador. O verso número 21, Paulo diz assim, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Paulo conhecia Filemão. Paulo conhecia os atributos de Filemão. Filemão abriu a sua casa para que pudesse ser feita uma igreja dentro da sua casa. Filemão era um senhor de escravos. E agora ele é crente em Cristo Jesus. E ele tem comércio e bem provavelmente foi zombado pelos outros grandes comerciantes. Foi zombado pela sua riqueza, porque o evangelho em primeiro lugar alcançava mais os pobres. Agora Filemão, um senhor de escravos, um homem rico, foi alcançado pela misericórdia do Senhor e tem convivido com pessoas que são mais carentes. Mas Paulo conhecia o coração de Filemão e sabia que ele era um crente verdadeiro, porque ele foi transformado. A sua vida não era mais os quesitos materiais, mas ele queria que o evangelho fosse estendido e fosse espalhado, até o ponto de que o seu próprio filho se torne pastor, pregador, evangelista do evangelho, anunciante da graça do Senhor Jesus. E Filemão, então, é um homem que de fato foi convertido ao Senhor e entendeu o processo. E Paulo, então, suplica a um homem que de fato vai entender o que é a prática do perdão. Paulo está dizendo, eu escrevo a ti porque eu sei que você vai obedecer. Lembra que Paulo não faz nenhuma proclamação ou até mesmo atribuição do seu apostolado e da sua autoridade. Ele não diz, você tem que me obedecer porque eu sou apóstolo. Eu estou enviando uma ordem, não. Paulo está suplicando, eu solicito que você possa observar essas coisas. Mas conhecendo o seu coração, eu sei que você vai obedecer a minha voz, como um bom servo, como um bom crente. Você vai obedecer a minha voz, e vai perdoar o coração, e vai perdoar a vida de Onésimo. Meus queridos irmãos, servos de Cristo Jesus, a prática do perdão é algo essencial na nossa vida. O perdão não é medido pelas circunstâncias. Conceder perdão não é ser melhor do que o outro. Quando nós concedemos perdão, é o entendimento de que nós fomos perdoados por Cristo. Eu só posso perdoar porque eu fui perdoado. Eu só posso amar porque eu fui amado e porque eu sou amado. Paulo conhecia o coração de Filemão e sabe, eu sei que você vai perdoar Onésimo. A história não conta como foi o encontro entre os dois. Fica imaginando que sim, Onésimo saiu com medo. Embora confiante na palavra do apóstolo Paulo, ele saiu com medo. Eu não sei como vai ser, eu sou apenas um escravo. Na hora que chegar lá, eu vou ser punido. Filemão vai me mandar preso ou vai me matar. Mas ele já estava com Cristo, então ele vai, e ele sabia que estava com Cristo. Nós, meus queridos,
que estamos com o Senhor Jesus, temos que ter a plena certeza de que a prática do perdão é algo necessário a ser feito. E levantarmos algumas coisas. Se eu não consigo perdoar, se eu não consigo liberar perdão para o meu próximo que errou comigo, e ele deve ter errado, como nós erramos. Eu erro com a igreja, eu erro com os membros da igreja, eu vou errar com você, tenha plena certeza disso. Eu erro com minha esposa, eu erro com meus filhos, com minha filha e com a outra filha também. Provavelmente vou errar com a Sara. Eu vou errar no meu ministério. Mas também muitas pessoas vão errar comigo. Eu preciso ter duas coisas. Primeiro, eu preciso reconhecer o meu erro e chegar diante da igreja, chegar diante das pessoas que eu amo e dizer: me perdoem, eu errei. Mas também da mesma forma, quando eu tiver que perdoar alguém chegar diante de mim, eu também tenho que falar: eu te perdoo em nome de Cristo. Vai-te em paz e que o Senhor te abençoe. Nós não podemos guardar mágoas. Nós não podemos ser aqueles que não têm atitude de perdão. Porque se nós somos servos de Cristo, entendemos que fomos alcançados pela misericórdia do Senhor, que recebemos o perdão em Cristo Jesus, nós temos completa condição também de perdoar o nosso próximo. Portanto, meu querido amado irmão, em nome de Jesus, exerça isso, faça isso na sua vida. Seja aquele que realiza o perdão. Portanto, eu quero concluir da seguinte forma, lembrando as lições para você. Primeiro, lembre que você precisa ser um agente pacificador. Assim como Paulo foi na conversa entre Filemão e Onésimo, você precisa ser o agente pacificador. Cuidado com aquilo que você propaga. Cuidado com informações. Cuidado com, vou utilizar o termo que talvez muitos devem estar pensando, cuidado com a fofoca. Não faça isso. Seja agente da paz, leve a paz. Além disso, reconheça quem você é, reconheça o seu erro, reconheça o seu pecado. Confesse ao Senhor o seu pecado e suplique o perdão divino, como nós fizemos aqui. Porque quando nós fazemos isso, de fato nós iremos ser perdoados. E por fim, seja aquele também servo de Cristo que concede o perdão. Que torna a vida das pessoas mais leves, simplesmente por conceder perdão. Quando nós fazemos isso, meus amados irmãos, nós vamos entender que dentro do corpo de Cristo nós somos uma unidade, cumprindo cada um o seu propósito, cada um o seu papel, mas tendo a plena certeza que nós precisamos viver juntos para a glória do Senhor. Mas eu quero aplicar ainda algumas coisas na sua vida. A primeira coisa que eu quero aplicar na sua vida é que não existe ninguém que não possa ser alcançado pelo Evangelho. Olha a situação de Onésimo, escravo, preso, mas mesmo assim, dentro da cadeia, o Senhor o levou para o local onde Paulo estava. Paulo pregou para ele, e ele conheceu a Cristo, e se converteu a Cristo Jesus. Portanto, para os pais, famílias, para os filhos, nunca desistam. Não há ninguém que não possa ser alcançado pela misericórdia do Senhor. Não há aquele ao qual o Senhor não ame. Obviamente, nós estamos falando daqueles que serão alcançados pela misericórdia. Mas aqui estou dizendo que não há distinção de pessoas, sejam ricos e pobres, negros, brancos, pardos, amarelos, presos ou libertos. Todos podem ser e serão alcançados pela misericórdia do Senhor. Basta que nós preguemos o Evangelho. Não há aquele também que não possa reconhecer o seu pecado, ser orgulhoso demasiadamente e não reconhecer o seu erro. Se você não reconhece que você é pecador, quero te dizer, você acabou de pecar, porque você é um pecador. E não há aquele que não possa ser perdoado, não há aquele que não possa ser alcançado pelo amor de Cristo e também receber o perdão do próximo. Portanto, que Deus abençoe a sua vida e que você possa amar, perdoar, agradecer pela vida do seu irmão e ser esse agente de paz. Vamos orar? Deus Santo, nós suplicamos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós. É difícil, ó Deus, muitas vezes agir, ó Deus, de conformidade com a Tua palavra. Muitas vezes, ó Deus, o pecado que está em nós nos leva, ó Deus, a tomar decisões
difíceis, complicadas e pecaminosas. Nos leva, ó Deus, ao invés de ser agentes da paz, ó Deus, propagar o caos e a contenda. Que o Senhor, ó Deus, nos livre disso em nome de Jesus e nos ajude a ser melhor, ó Pai, a cada dia. Para que em nome do Senhor Jesus possamos, ó Deus, ser aqueles agentes que levam a paz de Cristo. Nos ajude, ó Deus, também a reconhecer quem nós somos e a perdoar, ó Deus, aqueles que falham conosco. Mas principalmente, ó Deus Santo, motive o nosso coração para pregar a Tua palavra para todos aqueles que necessitam. Portanto, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. E que o Senhor, ó Deus, na sua graça bendita, no amor de Deus, o nosso Pai, na graça de Cristo, nosso Senhor, e na consolação e na presença santa do Espírito Santo, possa repousar sobre nós, sustentar a nossa vida, nos livrar do mal, nos proteger, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero agradecer a você que estava conosco até esse momento. Temos algumas mensagens aqui, depois nós vamos lendo, mas que Deus abençoe a sua vida. Continue seguindo. Segunda-feira nós temos a nossa devocional. Se você quiser algum tema para que possa ser falado, ainda dá tempo, tá? Confesso que ainda não tem um tema da segunda-feira. Então, se você tiver um tema e quiser discutir algum tema, você pode me procurar, que eu vou pesquisar e você vai poder sanar as suas dúvidas aqui. Tem um aviso aqui da UPH. A UPH está realizando a campanha do agasalho, que está sendo promovida pela nossa União Presbiteriana de Homens. Então, o Adriano estará responsável aí para sair pegando os agasalhos. Talvez agora, nesse momento que você está em casa, você está mexendo no guarda-roupa e vendo algumas camisas, algumas coisas assim, que possam ser doadas. Então, se você está fazendo isso, por favor, nos ajude a doar, a fazer essa campanha do agasalho. O frio está chegando e nós precisamos ajudar aqueles que estão lá fora, levando esse amor do nosso Senhor Jesus. Bem como também uma ideia muito bacana de fazermos cestas, de preparo de cestas, de cesta básica. Bem provavelmente, meus amados irmãos, isso aqui não é a propagação do caos, mas nós podemos entrar num colapso. E algumas famílias dependem de ajuda, dependem de sustento. Então, nós poderíamos ajudar como igreja, ajudar a fazer algumas cestas básicas, deixar aqui na igreja, para então suprir a necessidade daqueles que realmente vão necessitar. E para isso, eu peço a ajuda de vocês. Principalmente, procure o Adriano. Manda mensagem para o Adriano, que o Adriano falou, olha, eu estou em casa e eu fico responsável por isso, eu pego as blusas, eu pego a cesta, ou então faço a compra, alguma coisa do tipo. Então você procure o Adriano, manda mensagem para ele. Eu achei uma iniciativa muito legal, né, da parte da UPH, e eu quero pedir aos irmãos que nos ajudem nisso, para que nós possamos abençoar a vida de outras pessoas, tá bom? Hoje nós vamos ter algo interessante. Nós nunca transmitimos, hoje vai ser o teste. Nós vamos transmitir o filme Natividade, é isso mesmo, o filme Natividade, às 9 horas da manhã, às 9 horas da noite, agora às 21 horas, após o culto. Então, se você não viu Natividade, é a oportunidade de você ver. Se você já viu e conhece todas as falas, é a oportunidade de você ver de novo, né? E repetir e falar de novo, principalmente aqueles que atuaram, de ver como que você era no passado, como que você modificou, como você era magro naquele tempo, como você tinha cabelo naquele tempo. Então, assim, é um momento de rir, das lembranças, mas é um momento também de evangelismo. Então, você pode chamar alguma pessoa, compartilhar, e nós vamos fazer isso, compartilhando isso aí. Como é que é, Adriano? A Valentina, nossa, a Valentina, Valentina vai falar todas as falas, a Maria, Valentina. Então, assim, é o momento de nós termos essa comunhão, né, com aquilo que a igreja produziu. Então, se você puder assistir, às 9 horas da noite, nós iremos reprisar na atividade na página da igreja. Nós não fizemos ainda pela página da igreja para esse ter a nova vida. Então, nós vamos fazer isso, é um teste, para ver se vai dar certo, tá bom? Então, você possa compartilhar, seguir aí, ver o filme, dar boas risadas, porque não tem como não rir, mas também é uma mensagem muito boa, uma mensagem muito gostosa para o nosso coração. Deus abençoe vocês, tenham todos uma boa semana. Aqueles que
vão fazer ainda a devolução dos dízimos e também das ofertas, nós temos duas maneiras. Como a igreja está fechada, eu falei de manhã, vou falar agora. A igreja está fechada, então não tem como você vir à igreja. Você pode fazer de duas maneiras, ou pela conta da igreja, lá no Sicoob, ou então, ou na Credicarpa, ou então colocando na caixinha de correio do Zé lá, ou chamando ele na porta, entregando lá para a Fernanda, tá? Você pode fazer dessa maneira, eu tenho certeza que Deus vai abençoar você e a sua vida, porque você está sendo fiel ao nosso Deus, assim como Ele tem sido fiel a nós, tá? Deus abençoe, um bom domingo, uma boa semana, e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês todos os dias.